Olá, meus queridos! Eu sou a Cláudia Leonardi, esse aqui é o Mãe Literatura e hoje é dia 12. Todo dia 12 é dia de 12 livros para 2025 e vamos para o livro de maio. Vou trazer as minhas impressões sobre esta joia aqui, Cartografia do Afeto e outras histórias da Ana Cláudia Ramos, uma edição linda da Martelo, da casa editorial Martelo. Vocês não reparem o meu fundo musical, porque Zacarias está passeando aqui e tem uma amiga que fala que parece uma máquina de escrever, tique, tique, tique. Ele passeando aqui, que hoje ele está animado para dar uns rolês. Bom, vamos lá. Este foi o livro sorteado deste mês. Eu estava com muita expectativa. Às vezes a expectativa é uma coisa ruim para a leitura, mas não foi o caso. Sabe quando você começa um livro já sabendo que você vai gostar? Foi isso que aconteceu aqui com esta leitura, que foi assim uma leitura, não foi só uma leitura, foi uma experiência literária extremamente rica. E aí eu quero compartilhar agora com vocês. É meu primeiro livro, primeira leitura que eu faço da Ana Cláudia Ramos. Já começamos bem, porque a capa, a edição é linda, o material, o papel, as fontes, depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. Aqui, na quarta capa, tem uma apresentação do José Eduardo Agualusa, que eu amo, adoro a escrita dele. Então, ele nos convida para ler o livro, dizendo assim, no final do último parágrafo: nos últimos tempos tenho vindo descobrir Ana Cláudia e devo dizer que tem sido um grande prazer. E eu compartilho, Agualusa, com você. Foi um grande prazer essa leitura. E já digo aqui logo de cara que eu quero ler os outros livros, porque ela tem muitos livros publicados. Então, a Cartografia do Afeto e outras histórias são textos, são textos que falam, são textos assim muito subjetivos, cheios de emoção, de sentimentos, mas que falam sobre perdas. Ela fala um pouco nos textos, dá a entender sobre luto, mas mais do que isso, eu acho que são textos sobre vida, são textos sobre renascimento, redescobertas, sobre mergulhos internos na parte psicológica, no psiquismo da pessoa. E isso é muito forte, mas ao mesmo tempo a escrita da Ana Cláudia é tão bonita, é de uma sensibilidade tão grande que eu fiquei assim apaixonada. Ele me trouxe reflexões muito importantes, muito importantes. Eu percebi aqui que em alguns momentos ela conversa, é praticamente um monólogo, porque você não tem os personagens, você tem uma pessoa, né, que ela até conversa com outras, mas de uma forma bem subjetiva. Percebi aqui uma hora que ela conversa com alguns parentes, provavelmente irmão, que ela conversa na terapia com a terapeuta dela. Gostei muito, porque, claro, como psicóloga, esses textos sempre me atraem muito. Mas são textos, eu acho que essa é a grande sacada da Ana Cláudia. Além de uma escrita linda, são textos muito sensíveis, mas ao mesmo tempo muito sutis. Eles são fortes, mas eles são sutis. E essa sutileza faz com que o leitor imagine o que bate mais para ele, como ressignifica, como chega para ele esses textos. Então, por isso que eu sempre digo que a leitura, ela é muito subjetiva, e aqui mais do que nunca. Aqui eu acho que cada leitor vai ter uma percepção diferente. Estou segurando o Zacarias porque ele não quer parar quieto, e eu não vou gravar esse vídeo de novo, porque eu tô aqui até emocionada falando, mas Zacarias hoje não tá colaborando. Enfim,
Me desculpem aqui uma pequena interrupção. Então, eu acho que o fato da autora permitir que essa sutileza chegue para cada leitor de uma forma diferente, faz com que cada leitor encontre aqui um livro único. Todos os livros acabam sendo únicos, porque a leitura é sempre subjetiva. Mas nesse caso, como você não tem nome dos personagens, você não tem assim um roteiro muito estruturado racionalmente, você tem muitas emoções. E essas emoções, elas são trabalhadas assim com reflexões, com passagens que ela coloca da vivência dela, né, da narradora. E isso eu acho que isso é a grande sacada desse livro, porque ela vai repercutir para cada leitor de uma forma diferente. Isso é tão bonito, né? Aliado a isso, claro, tem um texto muito bem escrito. Então, vocês podem ver, olha, eu separei várias coisas aqui, várias passagens, eu queria ler algumas para vocês. Por exemplo, antes de ir embora, o passado me mostrou que o aprendizado da leveza é tão inaugural quanto o da dor. Quando a gente entende isso, a vida inaugura novos capítulos. Bonito, né? Vou mostrar um outro texto, uma outra parte do texto que eu gostei bastante. Descobri que remédio bom para curar dor de memórias abertas é a coragem. Levei anos para entender isso, mas consegui. Decidi esfregar a coragem na cara das memórias abertas para ver o que aconteceria. Nunca fui definitiva, você sabe disso. É um diálogo, né, que ela está conversando. Eu já nasci e não cabendo em tanta coisa. Nos modelos de comportamento que me vendiam, nas roupas que esperavam que eu usasse, nas palavras doces, nas frases feitas. Sempre gostei de tatear as sombras do meu rosto em busca de algo novo. Gosto do novo, do que não foi provado. Por isso, enfio a mão em minhas sombras, rasgando-as, porque sem achar uma nova luz, não sou capaz de continuar. Então, é essa pegada bonita que tem os textos da Ana Cláudia. A gente tem um texto que leva o nome do livro, Cartografia do Afeto, que eu gostei bastante. Eu gostei de todos os textos. A gente tem textos que são um pouco mais compridos, outros são bem curtinhos, mas assim, os mesmos curtinhos, eles têm uns impacto. Às vezes eu parava e ficava bastante tempo naquela frase ou naquele parágrafo, sabe, refletindo, e acho que isso é muito bacana, muito bacana. Então, assim, foi uma leitura muito diferente, ao mesmo tempo muito proveitosa, muito enriquecedora. Além dessa escrita linda, eu gostaria de falar um pouco sobre a edição, que está maravilhosa. E uma das coisas que eu acho que assim são mais deliciosas, quando a gente tem a importância da gente conhecer o trabalho da autora, é poder conversar com a autora sobre o livro. E aí a Ana Cláudia, muito gentilmente, ela me contou sobre o processo de edição do livro. E eu fiquei assim, mais apaixonada do que eu já estava com essa leitura. Então eu queria compartilhar algumas coisas que ela me contou, né? Os livros da Martelo, eles são sempre assim, produções muito caprichadas, é quase um trabalho artesanal. Artesanal no sentido assim de único, de cuidados muito próprios com cada edição. Esse livro, ele faz parte da coleção Só Prosa, que é o terceiro livro que eu li dessa coleção e eu amei todos. As ilustrações e o grafismo são da Samantha Capati, vou mostrar alguns aqui para vocês. Então, por exemplo, né, os que abrem o texto, aí tem alguns outros maiores, por exemplo, esse aqui. E tudo combina, a textura do papel, a cor dos títulos com a cor
dos desenhos, né, do grafismo. É muito bonito. E a Ana Cláudia me falou que ela fez um trabalho com o Miguel, que é o editor, que aliás, parabéns, Miguel, teu trabalho é maravilhoso. Nossa, que joias lindas esses livros. Então, as fontes aqui, né, os títulos, e os títulos, assim como o nome da Ana Cláudia, os títulos que abrem os capítulos, todos eles foram escritos, foram desenhados pela autora, com a letra dela. Achei lindo, lindo, lindo esses detalhes. E aqui diz no final, a Martelo Certez também, olha que coisa mais linda. Diz que foram 750 exemplares essa produção. Esse daqui é o meu, é o do número 113, então é exemplar, né, numerado. E ele foi composto em Bookman Old Style, impresso em offset e acabado por Cumbuca, ateliê gráfico para Martelo Casa Editorial. Então, assim, é um capricho, é um prazer você ler um livro bonito desse, né? Agora, quando o livro é bonito, a edição é bonita e o texto é maravilhoso, aí não tem jeito. Aí a leitura é uma experiência, assim, sensacional. Vieram juntos olha, que coisa mais fofinha, mais linda, mais delicada, os mini marcadores. E no final a gente tem a bibliografia da Ana. E eu vou falar rapidamente para vocês. A Ana Cláudia Ramos nasceu no inverno de 1966 no Rio de Janeiro, a cidade onde reside. É escritora com mais de 90 livros publicados entre infantis, juvenis e adultos. Professora de oficinas literárias desde 1989, graduada em letras pela PUC do Rio, mestre em ciências da literatura pela UFERJ. Viaja muito mundo afora, dando palestras e oficinas sobre sua experiência com leitura, bibliotecas comunitárias, escolares e como escritora especialista em literatura infantil juvenil. Tem vários livros selecionados para compras governamentais e para o catálogo da Feira de Bolonha e o catálogo literário autoria das diversidades do governo do estado do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, e vários prêmios. Então, assim, indico demais esse livro, foi uma experiência linda ler Cartografia do Afeto. Ana Cláudia, parabéns pelo livro, quero ler seus outros livros, tantos quanto for possível. Martelo, parabéns por essa joia, esse livro lindo, pelo trabalho maravilhoso que vocês fazem. E essa é a minha dica de hoje. Se você gostou, deixa aqui o seu joinha, se inscreva no canal, que isso me ajuda bastante. E fique aqui, porque aqui eu compartilho com vocês o meu amor pela literatura. Um beijo, turma, e até a próxima.